Salve família! Muita gente tem dúvida de onde a gente posta as coisas que assistimos em live. Basicamente, postamos tudo na Cinefy. Lá tem quase 2.000 vídeos. Vem assistir com a gente no primeiro link da descrição. O assassinato se torna um hábito. Fizeram Arco 6, patrocinado pelo nosso queridíssimo Hanaru, Não sei se é tão queridíssimo não, fica me cobrando? do Zeni. Odeio que me cobre, o cara fica cobrando toda hora. Vai ter meu vídeo, então assim, não é tão queridíssimo Ele não. fez aniversário esses dias, vamos dar uma Independente, colher de chá. colher de chá é o caramba. Pô, mas eu lembro que tinha acabado no hype, né? Então, assim. Tô ansioso. É spoiler pra caramba. O arco 6 é spoiler pra caramba, porque é o próximo arco. Só que assim, vambora. Será que vai ser quase a mesma história daquela rota que a gente viu que ele é louco lá? Talvez, vamos ver o vídeo. Parece que meio que Faço se ideia. mistura, né? Mas se você quiser patrocinar um vídeo pra gente ver também, dá uma olhada na descrição, tem as informações ali pra patrocinar. E o seguinte, tá? Vire um membro pra ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, fechou? Vambora. E aí, rapaziada, acho que vocês já devem ter notado também em outros vídeos que cada vídeo tá com um estilo de edição meio diferente. Isso Nem acontece notei. porque, como eu falei, eu tô tentando encaixar tudo antes do anime voltar. E pra conseguir isso, eu tô tendo que dividir esses vídeos. Alguns vídeos sou eu editando, outros vídeos são editores diferentes editando. Cara, eu nem E reparei. como eu já falei também nos outros vídeos, também é por isso que eu tô tendo que resumir bastante o máximo de capítulo possível em cada vídeo pra eu tentar conseguir terminar tudo a tempo. E também porque aí quando chegar capítulos que eu quero dar uma atenção maior, eu vou ter tempo. Então, sem muito mais enrolação, né? Como sempre, hype o vídeo se você puder. Comenta, compartilha. Tô pelo dá PC, eu não like consigo aí pra hypar, eu não. saber que vocês estão curtindo ainda. E é isso, vamos lá. O Subaru perdeu a memória e basicamente voltou a ser o bucha que ele era lá no começo da primeira temporada. A gente tem basicamente um tempo de conversa ali só com o Subaru fazendo Não, aí ele me solta vocês estão vendo em ordem, pô. Não é spoiler porque é o arco 6 em ordem. É spoiler do que É não spoiler tem no porque eu não anime, vi né, no porra? anime. Se eu não vi anime, é spoiler, não é não? Se a gente não tá vendo no anime, tá sendo spoiler. É. Se vai acontecer um dia no Ah, mas anime. vocês estão vendo. Não, é spoiler. Tá ligado? É tipo assim. Dá pra usar como base Berserk, mas ao mesmo tempo não dá. Por quê? Seria considerado um spoiler. Só que a gente não está vendo o anime, então não é spoiler. Já ReZero, a gente vai ver isso no anime, então é um spoiler. Sim. Entendeu? aqueles que ele era lá no começo da primeira temporada. A gente tem basicamente um tempo de conversa ali só com o Subaru, fazendo aqueles comentários doidos de otaku dele, enquanto ele tenta acalmar a Emília e a Beatriz sobre a amnésia dele. Depois ele pergunta quem elas são, e elas se apresentam ali bonitinho. Eles contam depois pra todo mundo o que tá rolando, a Han fica meio desconfiada de começo e o Julius fica completamente devastado, já que, né, a única pessoa que lembrava dele Ah, agora é também não verdade. lembra dele. A Han pede ajuda pro Merda. Subaru pra separar ele do resto do pessoal e fala pra ele parar de fingir e contar qual que é o plano dele, já que aquilo tinha que ser um plano pra avançar na torre. Ela agarra o Subaru e começa a implorar pra ser um plano, porque tudo bem ele ter esquecido dos outros, mas ela não pode aceitar que ele tenha esquecido da Rin. O Subaru percebe que é Nossa, sério, tem isso porque aí. ela tá quase que chorando e ele pede desculpa porque realmente é verdade, ele perdeu a memória. Depois que ela se recompõe e eles voltam pra perto de todo mundo, a Irígena se revela ali e com o Subaru interagindo com todo mundo, eles percebem que o jeito dele meio que não mudou, até porque ele tem as memórias da Terra ainda, então a personalidade dele ainda é meio que a mesma. Ele só perdeu todo o desenvolvimento de personagem que ele teve. Mas agora por ele estar Volta numa a ser um situação diferente de quando ele tava lá paspalhão. na primeira temporada, ele tá agindo de forma diferente, de forma até mais madura. Ele não tá nem chamando a Emília de Emília Tan, ele tá chamando ela de Emília Chan, e ele até estranha o quão próximo a Emília tá parecendo dele, ele tá ficando tipo, pô, a gente não tá meio próximo demais não, a gente acabou de Que se conhecer, isso? isso aí tá meio estranho. Mas ouvir que o jeito dele não mudou faz o Subaru pensar que talvez ele consiga continuar agindo assim pra ocupar meio que o espaço antigo do Natsuki Subaru, né, o espaço que ficou ali na equipe quando ele perdeu a memória. Elas comentam sobre como o Subaru foi encontrado desmaiado no meio da biblioteca, então explicam de novo como que funciona o livro dos mortos. De novo, resumindo aqui pra vocês, você só pode ler o livro de alguém que você conhece e a informação do livro entra direto na sua cabeça. Pensamentos intensos da pessoa, momentos da vida dela, parecendo que estão sendo cravados direto na sua cabeça. A Irígena então muda de assunto perguntando o que é aquilo do Subaru ficar falando que ele veio de um mundo paralelo, que ele tá ali, mundo paralelo pra lá, mundo paralelo pra cá e tudo mais. Lembrando que no vídeo anterior eu menciono, né, que a Anastácia e a Irígena tinham tentado investigar sobre o passado do Subaru, mas nunca tinham achado nada, e por isso ela tá curiosa sobre essa informação. Ah, Ele mundo explica que é de outro paralelo? Fala pra mundo, nós. E aí todo mundo fala que ele é de além da grande cachoeira, fazendo com que a Han agora fale, pô, agora faz sentido ele ser tão esquisito.
Talvez todo mundo que seja de lá seja estranho assim. A Shaula começa a falar um monte, ela faz até uma referência ao discurso da Rin, falando pro relacionamento dela com o Subaru recomeçar do zero. Eles vão pra biblioteca achar alguma coisa que talvez devolva as memórias do Subaru, mas não acham nada. Então decidem ir tentar vencer o desafio, já que talvez isso resolva o problema. Eles também explicam pro Subaru ali quem que é o Raid. O Subaru tenta usar magia ali, tenta usar algum tipo de poder, e ele pergunta sobre. E ele descobre que ele não tem magia nenhum, e até o chicote que ele tem ali, ele esqueceu como usar. Todas as memórias dele do mundo de zero foram perdidas e só as da Terra ficaram. Então ele se separa um pouco das pessoas, vai ali perto da escada e sente um empurrão nas costas dele. Ele caiu, e aí ele sentiu o chão. Ele acordou de novo. Será que tinha sido tudo um sonho? Ele pensa então que o poder dele são sonhos pré-cognitivos, onde ele prevê o futuro nos sonhos dele. Mas ele não contou isso pra ninguém? Então será que o Natsuki Subaru antigo nunca tinha contado sobre esse poder? Qual será o motivo? Ele começa a falar desse Subaru antigo como se ele fosse uma pessoa diferente. Esse tal de Natsuki Subaru é alguém que não existe mais, então ele não consegue entender essa pessoa, nem conversar com ela pra tentar entender qual é a lógica dessa pessoa aí. Com isso ele começa a duvidar da falta de confiança que esse Natsuki Subaru tinha com as outras pessoas. O antigo E Subaru. o resto rola basicamente igual. Ele tenta ir além de onde o sonho dele acabou da última vez, pra aí ele poder contar pras pessoas sobre esse tal poder dele. Quando ele ouve meio de canto, todo mundo falando sobre ele parecer um louco, falando de mundo paralelo e tal. Ele sai dali e percebe que o erro dele foi falar de mundo paralelo. Não fazia sentido contar sobre o poder dele, porque agora ninguém mais ia acreditar, iam achar que ele é tudo louco. Mas quando ele chega perto da escada, o corpo dele começa a tremer, ele começa a sentir um mal-estar, como se o corpo dele estivesse reagindo a medo de algo. Ele não estava entendendo direito o que era quando ele é empurrado de novo. Ele cai, mas durante a queda ele reconhece o sentimento da queda, né, como algo que ele já passou antes. Só que dessa vez ele bate num degrau e vai quicando de canto pra outro canto da escada, ao invés de cair direto pro chão, que nem foi da última vez. Enquanto ele tá quicando na escada e chegando lá pra cair no chão e morrer de vez, ele ouve uma fala com uma voz que ele nunca tinha ouvido antes, dizendo: memórias são o que formam as pessoas. Mas o que isso significaria pra ele que tinha acabado de perder as memórias? Então o último pensamento dele foi justamente: quem é você? Mas ele meio que tava pensando isso pra si mesmo, né? Mas vocês entenderam. Ele acorda em choque e foge de todo mundo. E aí ele se depara com um Raid que basicamente mata ele ali mesmo. Enquanto ele tá todo estourado, ele pensa sobre os pais dele e o que ele fez no mundo dele e o que ele se arrependia. Ele devia ter pelo menos dado tchau pra mãe dele quando ele saiu de casa. Ele nem lavou as coisas, que ele deixou tudo sujo na pia antes de sair. E agora ele não ia ter mais chance de fazer isso, então isso deixou ele muito deprimido. Mas ele também não teve tanto tempo pra pensar nisso, porque ele tava morrendo, né? Quando uma sombra aparece na frente dele, parece que tá caçoando dele, o que deixa ele meio puto e fala que ele não vai morrer por aquela sombra, porque ele já morreu antes e voltou. Mas antes dele falar isso, ele sente uma dor, um medo incomparável a tudo que rolou com ele. E de repente tudo volta ao normal. Ele não tinha conseguido falar essas coisas. Mas enquanto ele morria, a última coisa que ele ouviu foi as pessoas chegando ali preocupadas com ele, que tava prestes a morrer. Nesse loop seguinte, ele fica com medo de todo mundo, enquanto as ações dele seguem quase que iguais. Quando eles deixam o Subaru sozinho um pouco, ele pensa que talvez eles sejam só assassinos que estão lá pra matar ele. Então ele decide tentar fugir. Logo quando ele sai da torre no meio da noite, a terra treme e ele é lançado pela minhoca gigante. Ele ia ser comido, mas o minhocão é metralhado por luz e é morto. Ele cai no chão todo estourado e ele se sente meio confuso, assustado e na merda, e ele se pergunta o que fazer, não pra si mesmo, mas pro Natsuki Subaru que deixou ele ali naquela situação. Nessa hora ele é quase metralhado pela luz e cai ali no subterrâneo de novo. Basicamente ele encontra o túnel lá do começo do arco, ele anda por lá até achar uma porta com joias. Quando ele encosta, 4 dessas joias acendem. 4 de 7 joias que tinham na porta. No caso, na versão da Light Novel, ao invés de ser uma porta com 7 joias, são 7 portas. E aí vai indo abrindo uma por uma. Ele sentia instintivamente que as portas eram dele. Mas depois ele encostar nas 4 portas, mais nada acontece. Então ele decide voltar o caminho e aí ele percebe que ele tá dentro da torre. Mas agora tá tudo muito quieto. Ele decide usar um dos dragões pra fugir, mas ele encontra um deles morto. Parece que as pessoas da torre deixaram de fingir que são amigos dele e começaram a matar todo mundo. Então ele pega uma faca que estava determinado a matar. Maluco, ele tinha que matar para sobreviver. Mas conforme ele avançava, ele só encontrou pessoas mortas. A Shaula tava com a cabeça esmagada. A Erígena parece que tinha sido cortado por uma lâmina grande. Provavelmente devia ter sido o Julius. A Han tinha tomado um tiro nas costas, provavelmente da mesma coisa que matou a minhoca. O Julius foi encontrado também morto. Então não foi ele que matou a Erígena. A Meili também estava morta, só faltava a Emília e a Beatriz. Então só podia ser elas as culpadas. Ele vai até a Sala Verde e treta um pouco com a Patrache. Até que ele esfaqueia ela com medo de rolar alguma coisa com ele, mas ela se recusa a lutar de volta. Então ele se sente culpado, mas continua dizendo que vai matar todo mundo.
porque não são amigo dele e tudo mais. Quando algumas sombras começam a atacar a torre, a Patrasche tenta salvar ele e até se sacrifica, enquanto o Subaru percebe que vai morrer mesmo assim, alguém surge atrás dele. Ele pergunta quem é, e a última coisa que ele ouve numa voz que ele nunca tinha ouvido antes era essa voz misteriosa dizendo pra ele: tenta adivinhar na próxima, herói. E aí ele é decapitado. A pessoa sabe. Vamos lá, loop seguinte, Vai ver de o próprio novo, ele Subaru acorda em mesmo. choque e ignora a Emília e a Beatriz preocupadas e vai abraçar a Patrasche. Feliz que o lagarto que ele achou que era um inimigo, na verdade tentou salvar a vida dele até o fim. Nesse loop ele fingiu não ter perdido as memórias e foi interrogar as pessoas para descobrir quem matou ele, se foi por causa da amnésia ou se foi por outro motivo. Ele confirma que não foi o Julius e ele acha que também não deve ter sido a Han, já que ela quase chorou no outro loop. Quando a Meili vem falar com ele sobre algo que eles conversaram na noite anterior. De repente o Subaru acorda depois de ter apagado do nada, sentindo muita dor no pescoço e nos braços, ele acorda e coloca a mão onde parece estar dolorido. O braço dele tá cheio de arranhões e sangrando. E quando ele percebe, a Meili tá na frente dele no chão, sem respirar. Ele compara as marcas no pescoço dela com a mão dele e ela basicamente tinha sido estrangulada por ele. Então ele percebe que no braço dele tinha algo cravado. O braço dele tava todo ensanguentado e tinha cravado na própria pele dele, dizendo: Natsuki Subaru esteve aqui. Não foi ele que matou a Meili, foi o tal do Natsuki Subaru, que deve ser um monstro horrível. Quando ele perdeu a consciência, o Natsuki Subaru voltou e matou a Meili. O que esse doente queria? Ele teve alguma briga com a Meili e veio terminar o serviço? Ele tinha certeza de que ele não podia confiar nesse tal Natsuki Subaru, mas ele nem sabe dizer quem ele mesmo é. Então ele esconde o corpo da Meili e sai dali dizendo que na próxima vez ele não vai suspeitar dela. Ele se esbarra com a Emília e depois de conversar bastante com ela, vendo como ela é, o Subaru decide que ela também não parece ser ruim. Então ele chega à conclusão de que a única pessoa verdadeiramente ruim naquela torre era o Natsuki Subaru. E também, óbvio, aquela sombra que destruiu tudo e o assassino que matou todo mundo. Porque ele tem certeza de que o Natsuki Subaru não deve ter força pra matar a Shaula e a Emília e tudo mais. Quando ele finalmente decide confiar na Emília e nos outros, a Han chega dizendo que algo horrível aconteceu. O Subaru já fica em choque e eles vão lá até a biblioteca descobrir o que era, enquanto a Han foi chamar as outras pessoas. A Beatriz tinha encontrado um livro com o nome da Meili. Obviamente, você tem o livro, quer dizer que ela morreu. E aqui a gente tem o capítulo nomeado da Meili, com o título, né, obviamente, Meili Portrucci. Igual eu menciono sempre, recomendo todo mundo ir ler o capítulo por conta própria. O link da Pleiades aí na descrição, tudo bonitinho, como sempre. Mas basicamente, o Subaru chega a tentar achar um jeito de ser ele quem leu o livro da Meili, pra ninguém saber que foi ele que matou ela. Não ele, né, mas o outro, Natsuki Subaru, que é um babaca. E a Shaula chega ali e basicamente ajuda ele com isso, sugerindo que ele leia mesmo. E aí começa a parte do livro dos mortos da Meili. A garota tinha sido sequestrada por um Maju quando ela era pequena, mas graças à proteção divina dela, ela não foi morta, mas sim criada como um animal, sem saber falar nada. Ela não tinha como sentir luto, nem raiva, nem nada. Ela não tinha instintos, nem nome, nenhum sentido pra vida dela. Ela era só um animal. Até que um dia ela foi encontrada por uma mulher misteriosa de preto. Levou ela dali até uma outra mulher. E essa mulher disse que se ela não sabia falar, nem tinha nome, essa mulher daria isso. Afinal, esse é o serviço de uma mãe. Essa tal mamãe não mentia, era imparcial e usava qualquer meio possível para ser amada. Mas na verdade ela usava só meios mais distorcidos. Tanto a mulher de preto quanto essa garota agora trabalhavam para tal mamãe. Passaram por um treinamento horrível. Com o tempo, essa garota começou a respeitar a tal mulher de preto e começou até a imitar o jeito dela de falar e tudo mais. Era quase como se fosse uma irmã mais velha para ela. Até que chegou um dia em que a Elsa morreu. Uma mulher que não morria nem quando ela morria, de repente morreu. E aqui um detalhe legal é que o livro dos mortos só mostra o nome das pessoas que morreram também. Tanto que a Elsa, enquanto ela estava viva, era só chamada de Mulher de Preto. E agora que ela morre, ela começa a ser chamada pelo próprio nome. E quando tem alguém que tem o nome mencionado diretamente enquanto tá vivo, o nome dela vira um nome em branco distorcido. Como eu tava falando, a Meili imitou a Elsa pra adquirir ali os jeitos dela e tudo mais. Quando ela era um animal, só ela imitava os outros animais, os outros Majus. Ela não tinha nem emoções próprias, então como que ela deveria agir agora sem a Elsa? Se ela só sabe imitar, quem que ela imitaria agora? Ah, então você veio pra cá também? Procurando um livro aqui, eu devia ter pedido ajuda pros outros, mas não consegui esperar até amanhã. Tenta não ficar acordado até muito tarde, hein? Ela saiu correndo da biblioteca. Ele provavelmente sabia o que ela queria fazer. Isso deixou ela muito preocupada, com medo de falarem alguma coisa pra ela, até que ele seguiu ela e começa a caçoar da cara dela, dizendo que ela devia seguir os próprios desejos dela, pra conhecer mais dela mesma, e que ele se lembraria das preocupações dela. Ela não precisava ficar pensando nisso. No dia seguinte, ela tentou falar com ele sobre o que aconteceu na noite passada, e ele do nada começou a agir de um jeito meio diferente e falou pra ela conversar com ele num lugar mais isolado. Então eles vão pra uma outra sala, onde ele diz: bom, me desculpa.
Então esse garoto jogou ela no chão e começou a estrangular ela. E aí a gente tem aqui um único momento que uma pessoa viva tem o nome mencionado dentro de um livro. Quando esse garoto diz que perguntar isso, seja lá o que ela tinha perguntado, é contra as regras. Eu espero que na próxima vez você age de uma forma mais corajosa. Esse é o melhor como você sempre deu. Isso vai ser muito interessante. O mistério de Gente, tô assassinato brisando, de calma Natsuki aí. Subaru. Então com isso... finalmente termina de ler o livro. E aí ele começa a lembrar que ele é ele mesmo. Ele tava só lendo o livro da Meili, não que ele era Meili. Só pra não gerar nenhuma confusão aqui, não. As memórias dele não estão voltando. Eu tô falando do Subaru sem memória mesmo, com amnésia. Ele pergunta pra Beatriz e pra Emília se ele era ele mesmo e não a Meili. E Então, o que, no que ele livro, é sem a ele matou Elsa. ela? Porque a vida da Meili ainda tá Ele meio que matou embaralhada com a dele. Sim. As memórias dos dois. No livro, ele matou ela, que ele já sabia que Mas tinha sido ele entendeu que ele matou ela. Não, ele achou que tinha sido Natsuki Subaru. Que aparentemente ele acha que é outra pessoa. Cara, Estão embaralhadas agora. Ele fala que ele tá começando a voltar ali ao normal, a se recompor, mas no fundo da mente dele o estrago meio que já tinha sido feito. Ele se entregou demais ao livro. Eu sou eu mesmo. Natsuki Subaru. Natsuki Subaru. Quem? Eu? Meili. Quem eu sou? brisou. Portrucci. Dentro da cabeça dele agora era como se existissem dois dele. Um que é ele e outro que é ele, que é a Meili, que não é ele. Meu Deus, velho. Basicamente, Eu tô aí vendo que eu vou depois geral chega brisar ali e nisso decide aqui. procurar a Meili. Subaru também, meio que é a Meili agora, fica pensando em se dedurar, falando que o Subaru matou ele, no caso matou ela, e que agora Nossa. esse Subaru tá cobertando o que o Natsuki Subaru fez. Geral sai da biblioteca e fica só o Subaru Cara, ficou e a Beatriz ali. esquizofrênico, Basicamente, ele quer esconder o corpo, mas ele, que é a Meili, quer que encontrem o corpo e se vinguem. E os dois odeiam o tal do Natsuki Subaru. E aí, tanto o Subaru quanto a Meili, que tá meio que viva na cabeça do Subaru ali, se perguntam a mesma coisa. Como que as pessoas podem gostar tanto daquele Natsuki Subaru, que é um nojento psicopata terrível? O cara que estrangulou a Meili enquanto dava risada. Eu sei como responder essas perguntas. Dentro da cabeça do Subaru, ele ouviu essa voz como oferta sedutora. Então ele começou a encarar aquele livro de capa preta que tava no chão. E agora fica mais fácil de eu separar e ficar menos confuso pra vocês, porque a partir de agora o Subaru começa a alucinar com a Meili como o Meili mesmo. Então não preciso falar da Meili Subaru, que não é a Meili, mas também não é o Subaru, que é a Meili dentro do Subaru. Agora o Subaru tá imaginando o fantasminha da Meili falando na orelha dele. Assim é mais fácil de vocês entenderem. De qualquer forma, a Meili começa a incentivar ele, falando pra matar todo mundo, e que é pra ele ler o livro dessas pessoas, porque aí ele vai saber se elas são de confiança ou não. realmente Já vai que ter normalmente isso. você não tem como saber o que uma pessoa tá pensando, ou quais são as intenções e os sentimentos dela. Mas com esses livros você consegue. Quando o Subaru tenta recusar, ela fala que ela é ele. Então ele tá só recusando uma oferta que ele mesmo tá dizendo. Então ela sabe que ele quer, porque ela é ele e ela quer. Caralho. Então, se ela quer, ele quer. E tenta negar essa opção também, pelo menos por enquanto. Faz sentido, Já que faz ele não é sentido. assassino. Meu Isso deixa a Deus. Meili Sabe, entediada. Luffy? E aí, não Salve. tem muita relação a isso, mas existe um ditado, né? Uma frase. O assassinato se torna um hábito. É a frase de um detetive fictício famoso, que eu não vou tentar falar o nome, é Hercule Poirot, sei lá, é francês, eu acho, não sei falar o nome. Essa frase não se fala de alguém que cometeu um assassinato do nada e criou uma sede por morte, matança, nem nada assim. Mas sim de uma pessoa que resolveu o problema uma vez com a morte de alguém, então quando surge um novo problema, a ideia de resolver matando vai surgir na cabeça dessa pessoa de novo. Quando essa pessoa finalmente se ligar que isso não devia ser uma opção no pensamento dela, já vai ser tarde demais. Ela já vai ter sido mudada. Na verdade, até se o assassino não fez de propósito, se mesmo se ele for contra matar a pessoa, se ele odiasse a ideia de assassinato, ou até mesmo se ele visse a memória de alguém que foi ferido por essas ações, esse hábito não vai mudar. Esse é um hábito Caraca. que não vai embora. O assassinato se torna um hábito. E é isso, gente. Vamos finalizar por aqui esse vídeo, porque agora a gente já passou da metade do arco 6. Ô, louco. Vamos na Sempre vire brisa, hein? membro, deixa o like, hype, Já? comenta, compartilha com bastante gente Meu pra esses vídeos Deus. continuarem indo bem e eu poder continuar. Leiam na playlist o resto dos capítulos completo, até esses que eu já resumi, porque são Cara, todos muito que bons. brisa. Se eu continuar botando tudo isso de capítulo por vídeo, Será que talvez quando as chegar memórias nos do capítulos Subaru que eu voltarem, gosto vai mais, lembrar eu consigo disso deixar daí que eles tá inteiros no acontecendo? vídeo. Mas Sei isso eu lá. não tenho como garantir nem prometer, então vamos ver se eu vou conseguir. Espero que vocês estejam gostando, e é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Falou! Cara, Não faço bugou meu cérebro essa eu não, porra. cara, eu preciso, sei lá, eu preciso ver mais pra entender, porque, meu Eu Deus. acho que só quando saiu ali. Meu Deus do céu, que brisa é essa, cara? Loucura. Gente do céu. Nos próximos vídeos vai explicar o porquê dessas brisas? Graças a Deus. Enfim, videozão aí patrocinado pelo Hanaru, muito obrigado. Se eu não me engano, ele patrocinou só mais o próximo, né, Hanaru, eu acho. É o próximo desse aqui, acho que daí você não patrocinou o próximo, né? Enfim. Então é isso, se quiser patrocinar mais um vídeo pra gente ver, ou um vídeo pra gente ver, né? Não sei, enfim.
dá uma olhada na descrição e se torne membro para ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. Então é isso e bye! E tchau.